A violência contra a mulher é um tema complexo, difícil de ser combatido e que infelizmente só cresce. Mas ao mesmo tempo cresce também o número de pessoas, de entidades dispostas, determinadas a fazer o acolhimento dessas mulheres que passam por situação de violência. E uma dessas entidades é a ONG Beleza Escondida, que hoje está aqui representada pela Alessandra Vidmontas, que é diretora executiva dessa organização. Bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pela abertura, pelo espaço, para podermos falar sobre um assunto tão importante. Muito obrigada. Bom, antes da gente entrar no mérito da atuação da ONG em si, gostaria que você fizesse uma avaliação tua sobre o nosso atual cenário em relação à violência contra a mulher aqui no Paraná, né? O que os últimos dados têm nos apontado e de que maneira vocês usam esses registros para direcionar o trabalho de vocês da ONG. Eu entendo que os dados, eles sempre nos assustam, porque, na maioria dos casos, eles só aumentam. Então, ao mesmo tempo que as iniciativas surgem e que o assunto tem vindo à tona, a expectativa da população é que os dados de violência diminuíssem de alguma maneira. Mas tem sido ao contrário. O que nós temos percebido é que o aumento do número de denúncias, ele está realmente conectado à possibilidade de comunicar sobre o assunto, aos espaços de escuta e fala sobre essas demandas e também sobre o incentivo às denúncias. Muito tem sido falado sobre violência contra a mulher, sobre os tipos de violência, então a conscientização está acontecendo e junto com ela é esperado que haja um aumento de denúncias, infelizmente, mas da nossa perspectiva, felizmente, porque estas mulheres que não tinham conhecimento, e o conhecimento também liberta, hoje têm acesso e têm acesso ao caminho para a denúncia. Eu tenho algumas críticas sobre o pós-denúncia, que é sobre o qual a gente vai conversar, mas pelo menos o primeiro passo, que é a informação, isso sim tem funcionado. Então, o aumento do número de denúncias, para mim, está conectado a esse acesso à informação. E muito disso se dá por trabalhos como que vocês desenvolvem há 25 anos, né? A ONG já tem todo esse caminhar aí de mais de 2 décadas. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como ela nasceu, em que contexto e o que mudou de lá para cá. Bom, no início da instituição, deste trabalho, o primeiro despertar foi a partir de um trabalho que era feito voluntariamente pelo nosso presidente, pelo fundador, que percebeu que na organização, que a princípio só acolhia crianças órfãs, então era um orfanato, que na verdade não acolhia crianças órfãs, essas crianças tinham mãe. E aos poucos ele foi percebendo que essas mães vinham visitar aos finais de semana e faziam alguns trabalhos, inclusive voluntários, em troca de poder visitar seus próprios filhos. Na verdade não era um voluntariado, era quase um trabalho escravo de fato. E ele começou a pensar, mas por quê? O que acontece? Essas crianças não são órfãs. E como ele é inglês, na cultura dele, ele entendia que de fato essas crianças estavam sozinhas. E com o passar do tempo, desse voluntariado que ele e a esposa faziam nesse orfanato aqui em Curitiba, eles perceberam que não tinha ninguém cuidando das mães. E que elas muitas vezes eram pessoas que estavam passando por violência e que precisavam de apoio, porque elas tinham vínculo, tinham amor, afeto pelas crianças, mas tinham sido afastadas porque as crianças estavam em risco por conta da violência e da vulnerabilidade que havia dentro do seu lar. Então, a partir dessa percepção, ele fez a pergunta: quem está cuidando dessas mães? E assim surgiu o trabalho. Resumindo os 25 anos de história, essa organização fechou e ao fechar, 3 mulheres procuraram ele e a esposa para pedir ajuda e dizer: eu quero ficar com meu filho, você nos ajuda? Vocês podem nos ajudar? E eles alugaram uma casa e acolheram 3 famílias, mulheres com seus filhos, contrataram um casal de pais sociais e assim começou o trabalho que já hoje, né, nós já atendemos mais de 2.000 famílias durante esses 25 anos de trabalho. Então, essa questão de atender a mulher juntamente com o filho vem do nascimento, do DNA, da essência da ONG Beleza Escondida, né? Por que é tão importante para vocês oferecer as casas protetivas que acolhem as mães e os filhos juntos? Por que manter esse vínculo é tão importante para realmente ter sucesso no rompimento do ciclo de violência?
É imprescindível, porque a gente trabalha, a princípio, a partir do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Então, é um direito que crianças estejam em família, tenham convivência familiar. E é muito danoso esse processo de afastamento da criança dos seus vínculos familiares. Então, quando até hoje isso ainda acontece, por termos poucas unidades de acolhimento, a criança, quando ela é percebida num ambiente inseguro, a tendência é que os equipamentos públicos, Conselho Tutelar, por exemplo, retirem a criança do risco. Só que ao retirar, não é só o risco, é toda a convivência com a sua família. Seja família nuclear ou extensa, essa criança é afastada. Então, inicialmente, esse é o direito fundamental. Porém, a gente entende que para a mulher que é mãe, ser afastada do objeto entre aspas, né, de maior afeto e amor que ela tem, é completamente prejudicial. Inclusive para o processo de superação da violência. Então, ela, enquanto está com os filhos, ela tem motivo para lutar. E muitas mulheres só rompem o ciclo quando a violência explicitamente alcança seus filhos. Então, enquanto é só ela que está sofrendo violência, ela tende a aguentar pelo bem da família. Mas quando a violência chega nos filhos, aí ela tem coragem para tomar uma decisão. Então, a gente entende que, sim, primeiramente, é muito desrespeitoso romper esse vínculo. A não ser que seja um caso onde a mulher, por si, está se tornando um vínculo inseguro para a criança e não garantindo proteção e direitos do seu próprio filho. Ainda assim, através das nossas casas, ela tem a possibilidade de ser apoiada. Mesmo que ela seja, por algum motivo, negligente ou violenta pela perpetuação do ciclo, ela tem a oportunidade de aprender a ser diferente. Porque se ela bate é porque ela também, provavelmente, sofreu violência quando era criança. E ela só está perpetuando, né? Ela só está seguindo o padrão. Então, estar em acolhimento também é ajudar essa mãe a ter novos padrões protetivos para seus filhos e para si. E essa é a essência do que nós fazemos. Nós não trabalhamos só com a criança, a gente trabalha principalmente com a mãe, com a mulher, para que ela consiga ser de fato protetiva com seus filhos. Qual que é a importância dessas casas de acolhimento? Quais cuidados vocês têm que ter para oferecer esse tipo de serviço? Né? E por que um ambiente seguro para morar nessa fase de transição é tão fundamental? Bom, nós percebemos que uma mulher que está em uma relação abusiva ou violenta, ela tem algumas fragilidades. A começar pela sua identidade, pelo seu senso de valor pessoal. Então, quando nas casas protetivas ela é acolhida e recebe um lugar seguro para morar, tem todas as suas condições, as suas necessidades supridas, seja alimentação, material de higiene, vestuário, algum alimento especial para ela, para os filhos, medicamento, tudo. Ela recebe segurança, moradia e é desenvolvida em seu processo de fortalecimento, autonomia e empoderamento, por meio de uma equipe técnica, com profissionais da assistência social, educação, psicologia, para que a gente consiga, durante o processo de acolhimento, identificar quais são essas fragilidades, fazer com que ela tome consciência dessas fragilidades, inclusive da violência, que muitas vezes ela não sabe nem identificar que está sofrendo violência, e a partir desse autoconhecimento, desse fortalecimento da sua autoestima, ela consiga tomar decisões que são decisões mais saudáveis, tanto para si quanto para as crianças. Então, esse acompanhamento, ele precisa ser técnico, precisa ser especializado, precisa ser excelente qualidade, porque são assuntos muito complexos. Você lida com mulheres que têm marca de violência desde a sua infância. A maioria delas sofreu violência sexual em algum momento da sua vida. Nós fizemos essa pesquisa. Quase 100% das mulheres que estão conosco sofreram violência sexual em algum momento. Isso não é uma coincidência, ela não está ali por um acaso. Tudo isso gera marcas nela. Então, uma mulher que sofreu violência sexual, que autoestima ela tem? Que escolhas ela vai fazer? Ela vai fazer a partir disso que ela viveu. Então, é um trabalho profundo, complexo, que não dá tempo de resolver em 3, 4, 5 meses de acolhimento, que é, em média, o tempo que elas ficam conosco. Mas a gente consegue trabalhar alguns pilares que são sobre os quais ela vai conseguir construir uma nova jornada, um novo projeto de vida.
Bom, e Curitiba tem essa realidade, né? Vocês têm as casas protetivas aqui na capital, mas essa não é a realidade de toda a cidade brasileira, né? Os dados apontam isso. De 5.570 cidades no Brasil, cerca de 100 têm casas protetivas, né? Desculpa, existem 100 casas protetivas distribuídas aí em cerca de 80 municípios. Quer dizer, falta praticamente tudo ainda, né? É pouco, perto da realidade. É pouco e a maior parte dessas casas não atende acolhimento conjunto, de mães com filhos. Acolhe só a mulher, em alguns casos a mulher com seus filhos. E aí a gente entende que não é uma resolução efetiva para a questão. Porque a maior parte das mulheres que sofrem violência tem filhos, existem dados que mostram isso. Muitas não têm, mas a maioria tem filhos. E isso muda completamente a forma como os processos vão ser conduzidos. É mais fácil você lidar ou acolher uma mulher ou empoderar uma mulher que é sozinha do que uma mulher que é mãe e tem que dar conta de si e dos seus filhos como mãe solo, suprindo todas as necessidades da sua casa. Então é bem mais complexo e, de fato, precisávamos de muito mais casas protetivas para mulheres com filhos no nosso país. De que maneira vocês trabalham para ampliar esse número? Nós atuamos com incidência em políticas públicas, tanto em conselhos de direito, quanto mobilizando o poder público em torno da causa. Então, nós sempre falamos a respeito, principalmente dos resultados do nosso trabalho. Porque, de fato, mais de 70% dos acolhimentos que passam por nós, ambos saem juntos. Na verdade, em torno de 80%. Um ou outro caso acontece de uma separação, um afastamento temporário, quando de fato a mãe não dá conta. Mesmo tendo apoio, suporte, ela tem uma questão de saúde mental ou de dependência química, muitas vezes, também como escape para todo o sofrimento que ela viveu. Muitas vezes ela entra nesse entorpecimento, né? Então, em alguns casos, realmente, se a mãe não consegue ser protetiva, há um afastamento temporário. Mas, na maioria dos casos, ela sai junto com. Então, como é um serviço que dá resultado, nós temos tentado mostrar com dados. Então, por meio de programas, inclusive de empregabilidade, a gente tem demonstrado que 95% das mulheres que saem das casas protetivas saem trabalhando. Saem com emprego formal, registro em carteira. Isso traz muita estabilidade financeira para o processo de sustentabilidade para o processo de reintegração social. Então, com os anos de atuação, a gente tem tentado fechar todas as lacunas que são fundamentais para o rompimento do ciclo. Por isso que não é só sobre falar sobre o assunto. Precisa, muitas vezes, de um lugar seguro, depois um lugar seguro de renda, de rede de apoio, de vários instrumentais para que ela consiga se manter em pé. Porque senão ela retorna. E ela é julgada porque ela retornou para a relação abusiva, porque ela... a expressão feia, mulher de bandido, né? Ela sofre porque quer, apanha porque quer, que absurdo. Ela faz isso porque muitas vezes ela não teve condição de se manter sozinha e voltou para aquele lugar que minimamente trazia segurança para ela. De que maneira vocês atuam para garantir essa questão da empregabilidade, né? Essa autonomia financeira que é tão essencial para essa retomada, essa ressignificação da vida dessa mulher? Nós temos um programa de empregabilidade que atua diretamente com empresas que têm ou não a obrigatoriedade de contratação de um percentual de mulheres em situação de violência. Então, existe uma lei que determina que as empresas que contratam, né, que fazem parcerização com o poder público, precisam contratar pelo menos 8% de mulheres em situação de violência. Então, nós temos parceria com algumas dessas empresas e nós encaminhamos as mulheres que passam pelo nosso processo de acolhimento para estas vagas. Então, são vagas especiais. Só que o fato de ter a vaga não garante que ela permaneça no emprego, porque ela muitas vezes está afastada do mercado de trabalho há um tempão, né? Parou de estudar também, tem dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, a empresa precisa compreender o que é se relacionar ou atuar ou contratar uma mulher que passou ou está passando por situação de violência. Então, nós nos estruturamos dentro de um programa de empregabilidade que inclui essa parcerização, mas também a capacitação e formação de líderes e de funcionários de empresas que querem ou já estão contratando. Criamos um guia, inclusive, um guia para empresas em parceria com o Ministério Público do Trabalho,
para orientar a liderança, pessoal de recursos humanos principalmente, a absorver e desenvolver esses talentos. Então, não é um favor que nós estamos fazendo para essas mulheres, nós estamos dando oportunidades concretas para que elas se desenvolvam e realmente rompam o ciclo da violência. É um problema de toda a sociedade, né? Os gestores não podem ficar alheios, né? Se a gente deixar que as empresas não se preocupem com isso, o que vai acontecer? O que já vinha acontecendo antes. As mulheres que nós tentávamos encaminhar para o mundo do trabalho eram rejeitadas. E muitas dessas vagas, elas não são adaptadas a uma rotina de uma mulher, mãe solo, que tem que dar conta de 2 filhos, de 3 filhos, pagar aluguel, todas as suas despesas, um salário de R$1.300, ninguém consegue. Então, muitas vezes elas saíam do acolhimento da casa sem esse emprego formal, sem segurança alguma, iam fazer taxa, trabalhar com limpeza, com diaristas, e em pouco tempo voltavam para a instituição, porque não conseguiam permanecer fora. Hoje não. Hoje, além de serem encaminhadas, nós as acompanhamos por um tempo com a empresa e depois também por meio de outras ações do nosso projeto. E além, né, desse suporte na questão da empregabilidade, vocês usam outras ferramentas também para alcançar essa questão da autonomia financeira, a emocional, também, né? O próprio fato de vocês não utilizarem, não recomendarem o uso da palavra vítima, e também o fato de vocês usarem essas mulheres como protagonistas em campanhas midiáticas, ajuda nessa questão delas se verem como protagonistas também? Muito. E eu assim, me sinto muito feliz por ver que na ideia inicial da campanha era valorizá-las. Mas, com o passar do tempo, isso foi tomando forma. E hoje a gente vê os resultados, os impactos emocionais que as campanhas têm causado na vida das mulheres. Então, a partir do momento, até vou mostrar aqui para você, o nosso folder é de uma das campanhas que nós fizemos. Todas essas mulheres que estão aqui, elas passaram por alguma situação de violência e hoje elas podem mostrar o rosto. E só o fato delas poderem aparecer já é a grande vitória, porque muitas não podiam sequer aparecer em redes sociais porque corriam risco. E a gente percebeu que depois que elas participam das campanhas, o principal impacto é na autoestima, então elas se sentem mais valorizadas, elas se sentem especiais, elas se veem com olhos que nunca se viram. Então tem todo um processo desde o início do dia, com um dia que é de fato de beleza, acessando do bom e do melhor, com um grupo de voluntários incrível que nós temos. E aí elas começam a se enxergar de uma nova maneira e a partir disso tomar decisões de uma forma mais segura. Então são vários ganhos que as campanhas têm trazido para elas e para a Beleza Escondida também, porque é o resultado concreto. Todas essas mulheres ficaram acolhidas nas nossas casas e todas as outras que participaram das campanhas, inclusive há uma campanha que nós vamos lançar em agosto, que tem como tema o Agosto Lilás, que é de prevenção e combate à violência contra a mulher. Nós estamos criando um conteúdo que fala sobre essa jornada da superação. Porque a partir do rompimento do ciclo da violência, que muitos conhecem já, né? É um conhecimento disseminado, existe um passo a passo que nós estamos dividindo em 4 etapas, que são etapas pelas quais ela caminha quando ela decide romper. E é bem importante dizer, até se tivermos pessoas passando por isso, para poderem se identificar, quando você descobre que você está numa relação abusiva e que você precisa romper com a violência que está instaurada, é uma decisão muito difícil. Porque eu costumo dizer, você não está sofrendo violência de um estranho, de um cara qualquer, de uma pessoa que você não tem vinculação. Você está sofrendo violência do amor da sua vida. Da pessoa que você decidiu confiar, com quem você constitui uma família. Dói muito. E muitas vezes esse amor está deturpado, ele não é de fato amor, ele é uma violência que está ali e ela se acostuma com essa situação. Então a gente tem tentado construir um caminho para que ela compreenda que depois que ela identificou que está numa relação abusiva, ela precisa agir, mas ela precisa de apoio para isso, ela precisa compreender o que vai acontecer depois. Então, programas que só incentivam denúncia, para nós, é um perigo. E não que não tem que incentivar a denúncia, não que você não tenha que criar mecanismos, mas o que acontece depois, se todas as mulheres que denunciaram e fizeram medida protetiva precisassem de uma casa protetiva, quantas alcançariam? Não alcançam proteção.
E a maior parte dos feminicídios acontece quando ela rompe, quando ela diz, acabou, vou embora, E eu, tô saindo. o agressor, no caso, não aceita. Não aí aceita. começa um agravante. Sim. Então não é porque ela não denuncia, que quando ela denuncia, precisa de um lugar seguro, ela não tem pra onde ir. Ela volta pra casa e diz, oi, voltei, te denunciei na polícia, você vai ter que responder um processo, mas eu tô em casa de volta. É um absurdo. Então, não basta incentivar a denúncia, nós precisamos de políticas públicas e de lugares seguros para que essas mulheres sejam encaminhadas e cuidadas, mas também a efetiva prisão do agressor. Porque, teoricamente, quem tem que sair de casa? Ela? Ou ele deveria ser penalizado ou responsabilizado pelo seu crime? Então, tem muito trabalho a ser feito, mas enquanto aquilo que foge do nosso controle, enquanto instituição, nós fazemos o que está ao nosso alcance. Influenciamos políticas. Mas vocês dialogam com os governos em si. Tem até um trabalho bem específico de vocês com as prefeituras, né? Nesse sentido de consultoria, enfim. Vocês estão interligadas com os poderes para conseguir fazer com que a realidade que vocês vivenciam chegue até essas políticas públicas. E pela primeira vez na revisão do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que está para ser lançado esse ano, aparece oficialmente o serviço de acolhimento conjunto. Isso são 25 anos de luta para que esse serviço fosse reconhecido e financiado, né? Porque hoje ele não é plenamente financiado. Então é sim um grande passo para que se tenha recursos, para que nós consigamos atender mais pessoas e também nós replicamos esse modelo de acolhimento com outras instituições que querem começar a fazer o acolhimento conjunto e que hoje acolhem só crianças, por exemplo, estão muito frustradas com o acolhimento de crianças, sendo que elas também possuem mães, possuem vínculos familiares que precisam ser trabalhados. Então, algumas instituições estão migrando o modelo de acolhimento para o nosso. Então, nós fazemos consultoria, treinamento e capacitação, tanto para outras instituições, como para o poder público e para empresas também. Legal. E é uma coisa que eu queria te perguntar, é algo que é muito automático para a gente na hora de falar sobre as nomenclaturas todas, né? A gente fala a palavra vítima, que vocês costumam não utilizar ou tomam um cuidado para utilizar, e a palavra empoderamento também, porque a gente não pode deixar que elas sejam banalizadas ou usadas de qualquer forma. É uma provocação que eu tenho feito, assim, porque é lógico que a palavra vítima tem seu significado, né? Até na Lei Maria da Penha, a palavra utilizada é ofendida. E ela é vítima, ela foi vítima, de fato, né? Ela sofreu algo de alguém, ela foi vitimizada de alguma maneira. Mas isso não define a identidade dela. Por isso nós mudamos. Nós dizemos que ela está ou passou por uma situação de violência, mas ela não é mais, porque ela já rompeu, ela tomou uma decisão, ela saiu daquele lugar. Então isso também faz parte da compreensão do que é dar poder, do empoderamento feminino, que nós costumamos trabalhar o processo de fortalecimento da mulher. Porque se você só diz a ela, você tem poder, sabia? Você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, o lugar de mulher é onde ela quiser. Essa frase é muito bonitinha, né? E eu entendo que ela tem uma razão, né? Tem um porquê de ser dita. Mas não é assim que funciona na prática. Não adianta eu dizer para ela, você consegue, você pode nada. Hoje ela não pode, hoje ela não consegue. Então eu preciso que ela se sinta de fato fortalecida, tenha recursos internos para lidar com todas as questões que ela tem que enfrentar todo dia. Outra palavra que a gente não usa é guerreira. Coitado, né? Você é uma guerreira, não quero ser guerreira. Eu não quero só ser uma mulher, posso? A gente tem tentado, porque as palavras comunicam, você bem sabe, as palavras comunicam. Então, quando eu trabalho esse fortalecimento a partir de uma identidade, de quem ela é, de quem ela pode ser, aí sim eu posso dizer para ela, você tem poder de mudança? Claro que tem. Mas sem ela se conhecer, ela não sabe usar esse poder. E aí ela não vai alcançar o que disseram que ela poderia, vai ficar frustrada porque ela posso nada. Eu não consigo nada, todo mundo diz que eu posso, mas no fim, eu não consigo, isso não é para mim. Então a gente tenta combater essa narrativa que pode ser construída a partir de um empoderamento vazio. E não, da mesma forma a sororidade. Sororidade é um termo que todo mundo fala agora, né? Ah, mulheres ajudando mulheres, mulheres ajudando mulheres. É mesmo? Falar? Só no muito falar? Não. A sororidade prática
é quando ela se expressa em ações concretas. Então, se você, por exemplo, tem uma amiga, alguém passando por violência, e você diz para ela, você sabia que você está numa relação abusiva? Primeiro que não é assim que você fala, né? Você não joga assim essa verdade e acusa ainda, você sabia? Você leva ela a pensar, vamos conversar a respeito e tal. Depois disso, você precisa denunciar. O que alguém que de fato está praticando sororidade faz? Eu vou com você. Eu vou dar um jeito de estar lá contigo. Vou passar 6 horas na fila da Casa Mulher Brasileira e eu vou ficar contigo. E depois eu vou estar com você também. Eu vou te ligar, eu vou sair para conversar com você, eu vou te visitar. Eu faço o caminho de mão dada contigo. E não só, eu já avisei, eu já expliquei para ela que ela estava numa relação abusiva, não sei porque não quis. Eu lavo as minhas mãos, eu já ajudei. Tem que sair do blá 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 e partir para ação, né? Ação. E é simples, é o que você faria originalmente, você faz pelas pessoas que você se importa, que você ama de fato. Então a gente combate um pouco desses discursos vazios. Que bom que esse assunto é falado, que bom que isso está sendo estimulado, mas a gente tem refletido, como de fato eu estou praticando isso? A gente precisa fazer essa autoanálise. E como as pessoas que estão nos assistindo agora podem alcançar o trabalho de vocês? Como que a ONG faz para sobreviver, né? Como as pessoas que estão se identificando podem também colaborar com o trabalho da ONG? Você trouxe, inclusive, um livro feito por vocês, né? Sim. Explica esse procedimento para nós, de como as pessoas alcançam vocês. Tem várias formas de você, enquanto mulher, ou não só mulheres, contribuírem com o trabalho, né? Você pode tanto se tornar parte da equipe de voluntários, oferecendo os seus serviços, aquilo que você sabe fazer, né? Muitas vezes é a tua profissão que você pode, inclusive, contribuir, como acontece com as campanhas. Todos os envolvidos são voluntários, então é possível entrar em contato com a instituição e se tornar um voluntário. Mas nós também temos uma campanha de amadrinhamento, que são mulheres se tornando madrinhas de outras mulheres. Especificamente para o amadrinhamento é um apoio financeiro, principalmente no momento que ela está saindo das casas protetivas e montando a sua própria casa. Porque ela sai só com a roupa do corpo. Ela precisa de absolutamente tudo para montar uma casa nova. Ela está trabalhando, vai pagar seu aluguel, mas e o fogão e a geladeira, né? Então tem toda uma campanha que a gente faz para que essa mulher acesse essas doações, mas ela também precisa de recursos livres para poder comprar algumas coisas, né? Ou para começar a pagar seus boletos, não é? Que vão começar a surgir daqui a pouquinho. Então tem a campanha de amadrinhamento também, tem os nossos produtos sociais, então tanto esse livro, que é o Rosas e Espinhos, escrito por mim e por mais 4 mulheres. Nosso fundador participou da escrita dele também. E ele é um livro que traça um caminho de superação da violência. Posso contar a história da capa? Claro, deve. Legal. Elas foram batizadas, dessas mulheres. A primeira aqui se chama Dolores, o nome dela originalmente significa dor. E ela está segurando uma rosa cheia de espinhos, sendo marcada pela dor e ainda voltada para o passado, um profundo sofrimento. É como as mulheres normalmente chegam para nós ou quando estão saindo sofrendo violência. Depois disso, ela é convidada a se tornar Pérola, que é aquela que está transformando a sujeira, a dor em beleza. Já voltada para o futuro, de olhos fechados, ressignificando, pensando em todas as coisas que ela viveu e planejando, né, o futuro. E depois ela se torna Helena, que significa aquela que reluz, que já está de olhos abertos, olhando para o futuro, de batom na boca, que fortalecida, empoderada, já entendendo o valor que ela tem, a sua identidade. Então a proposta do livro é por meio de histórias reais, né, tanto um pouquinho da minha história, um pouco de histórias de outras mulheres, elas percorram esse caminho e encontrem suas próprias respostas. Não é uma receita de bolo, nós não temos soluções prontas, mas temos um caminho mapeado que ela, se percorrer, tem maiores chances de romper com o ciclo da violência e seguir em paz. Então, no nosso site, nas redes sociais também, nós podemos tirar dúvidas e cadastrar novos voluntários, explicar as nossas campanhas e como fazer parte. Então, estão todos convidados a acessar. Que linda a narrativa do livro. Fiquei muito instigada em ler e me aprofundar um pouco mais. Bom, por último, né, a gente já está encerrando o nosso bate-papo aqui, mas para deixar uma mensagem final, a gente está aí perto do 22 de julho, que aqui no Paraná é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, né? Enfim, existem outras leis também nesse sentido aqui, criadas aqui na Assembleia. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos no sentido de
abrir os olhos em relação a como a sociedade enxerga essas mulheres, né? O parar com o julgamento, enfim, como a gente deve encarar toda essa situação, especialmente essas pessoas que estão... acham que o problema nunca é com elas, né? Nunca vai chegar em mim, nunca me afeta. Enfim, qual a sua mensagem final? A gente tem a tendência a tentar sensibilizar a partir de uma conexão pessoal. Então, meu primeiro discurso seria, se você tem uma mulher perto de você, preste atenção. Para as mulheres que estão perto de você, sua irmã, sua mãe, suas primas, sua esposa, pessoas que, né, são no seu vínculo familiar. Depois olhe para as pessoas que trabalham contigo, esteja atento, perceba. Mas para além desse olhar que é um pouco egoísta, deixa eu cuidar dos meus, das minhas mulheres, das mulheres que estão perto de mim, o convite é para olhar para qualquer ser humano que está passando por uma condição de sofrimento profundo. A gente devia se importar mais, olhar mais para quem quer que seja, nesse caso especialmente as mulheres, meninas e mulheres. Olhar para os nossos comportamentos, se eles não são abusivos também, e isso pode ser que em algum momento eu fiz esse autoexame também, né? E pensei, em algum momento eu posso estar sendo violenta, posso estar sendo desrespeitosa ou abusiva nas minhas relações, a violência acaba na gente. E é isso que a gente tem percebido, nós somos contra todo tipo de violência. Todo tipo, seja com crianças, animais, pessoas, mulheres, idosos, seja quem for. Mas esse olhar sensível precisa ser uma decisão nossa. Eu decido ser alguém que se importa. E a partir disso eu consigo olhar para todo mundo e pensar, tem uma necessidade perto de mim? Eu posso ajudar? Como eu posso combater a violência que está dentro da minha casa muitas vezes? Às vezes está dentro da minha casa e eu não percebi o quanto eu não tenho um ambiente de paz aqui, eu vou ter fora. Se dentro de casa eu não tenho, passa por nós. Se a violência acaba em mim, no meu comportamento, acaba em mim, perto de quem está ao meu redor, e eu me torno alguém que de fato é instrumento de paz, parece uma mensagem de paz mundial, né? Eu sei. Mas eu acredito nisso. Porque se eu vou combatendo, eu não dou espaço. Se o homem se posiciona contra a violência, contra a mulher, nas rodas de conversa, naqueles papos de bar ou de futebol, seja lá onde for, se você vê um colega seu, um homem, falando qualquer coisa que aponte para a violência, por que não interferir? Por que não fazer uma pergunta? Por que não chamar no canto depois e dizer, cara, tá tudo bem? Você trouxe uma informação sobre a tua família, você precisa de um apoio aí? Ou, cara, acho que você pegou um pouquinho pesado, vamos conversar? Esse movimento precisa começar a acontecer. As mulheres estão se protegendo. E cada vez mais a gente está fazendo assim, vamos nos proteger, nos proteger, nos proteger. Mulheres têm que se proteger. Cuidado, daí tem o checklist do abusivo, né? Você começa o relacionamento e fala, deixa eu ver. Que desgraça, desculpa a expressão, mas que terrível. Não dá nem para começar a relação. Você já descarta tudo, né? Mas são formas como a gente está tentando encontrar mecanismos de se proteger, mas cansa. Existem outras formas de fazer com que a violência cesse, e isso parte de todos. Neste caso, principalmente uma conscientização da parte dos homens, porque o maior número é de violência dos homens, parceiros íntimos contra as suas mulheres. E também a maior parte dos números de violência acontece em casa. Não é na rua, não é no trabalho, é em casa. Então isso precisa parar em nós. É assunto de todo mundo, né? Alessandra, obrigada. É um prazer conversar com você. Parabéns pelo trabalho que transforma tantas vidas aí, né? Já transformou tantas ao longo dos 25 anos, que venham muitos outros, né? Muitas outras vidas transformadas por meio do trabalho de vocês. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada pela oportunidade. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima edição do programa Assembleia Entrevista. Até mais.